Oiê! Faz tempo que eu não gravo aqui no quarto da Sereninha, né? Que antes era da Lelê. E aí hoje eu decidi ficar por aqui. O assunto de hoje é como economizar na hora de fazer o enxoval. Eu reuni 10 dicas e a primeira delas é que você faça um orçamento e se mantenha nele. Porque no mundo da maternidade, o céu é o limite e aí é muito interessante a gente saber o quanto a gente pode gastar, o que a gente vai priorizar. Eu acho que isso dá uma super base pra gente na hora de tomar a decisão compro ou não compro. O número 2 é pra gente pesquisar, conversar com amigas próximas, o que elas mais usaram, o que elas compraram e não gostaram, pra gente aprender com os erros próximos e não repeti-los. Claro que tem muita coisa que é particular, que uma amiga não gostou e você vai gostar, mas também nada impede de você comprar depois. Então eu acho muito legal pesquisar com as amigas, pra já ter um pouquinho de bagagem, não chegar assim tão sem experiência nenhuma. O número 3 é pedir ajuda para essas mesmas amigas ou na internet e montar uma lista com tudo que você quer. Isso vai te ajudar tanto na hora que alguém te perguntar por algum presente, o que você está precisando, e também na hora de comprar, porque é muito específico para cada tamanho. Então vamos supor, você coloca 6 bores, né? Sei lá, tô chutando. Aí, se você compra e não anota ali direitinho, não tem uma lista, você não sabe que tamanho você comprou, o que você precisa. Às vezes você acaba esquecendo algo que você ganhou de presente. Então fazer uma lista é muito interessante para ir atualizando e ir batendo ali o que está faltando e o que você já tem. O número 4 é para comprar usados. Hoje em dia tem muitos sites de desapegos e muitos lugares que vendem as roupinhas, as coisinhas de segunda mão. E bebê usa muito pouco, então o segunda mão é muito novo ainda. Vale a pena a gente dar uma investigada, olhar, e é uma oportunidade de comprar produtos infinitamente mais barato do que a gente encontra nas lojas. O número 5 é para pesquisar bem os preços, porque no mundo da maternidade as coisas variam muito e existem modelos muito básicos e muito emperequetados do mesmo item. Muito provavelmente o básico vai atender a sua necessidade. Então acho que é legal a gente ponderar, pesquisar e ver se vale a pena desembolsar um pouco mais num item e gastar um pouco menos em outro. Então, por exemplo, em segurança a gente gasta um pouquinho mais enquanto você segura numa babá eletrônica ou você segura em roupinha mesmo, em vários outros itens que não vai mudar a sua vida se for o mais chique ou se for ali na categoria dos mais básicos. O número 6 é um erro que eu particularmente cometi e eu acho que eu não faria de novo, então tô querendo dar essa dica. Para começar com o básico. Às vezes a gente sai, a gente compra várias coisas assim, né, usando listas de outras pessoas ou que a gente acha na internet, e aí depois na prática a gente começa a usar e vê que a gente prefere de um outro jeito. Por exemplo, macacão. Existe macacão de zíper, existe macacão de botãozinho. O de zíper é muito mais prático. Eu usei muito com as minhas meninas. Eu quase não usava body, com calça, com blusinha, eu preferia o macacão, que era uma peça só, era fácil, a criança não se irritava na hora de vestir. Então se eu tivesse esperado, comprado só o tamanho inicial, eu poderia ter replicado aquilo que mais me agradou, aquilo que mais funcionou na minha casa, para os tamanhos maiores. Agora, como eu fiz uma compra maior de vários tamanhos, eu fui me adaptando e tendo que usar aquilo que eu não tinha adorado tanto, simplesmente porque estava aqui em casa. Então, começa com o básico, depois você vai formar as suas opiniões, as suas preferências, e aí você vai comprando aos poucos e vendo o que seu filho vai usar. Até porque a gente também nunca sabe se vai ser um bebezão, se vai ser um bebê pequenininho, então é muito bom a gente não exagerar nos tamanhos, porque tem criança que os tamanhos pequenos passa super rápido e depois fica usando, o crescimento estabiliza e aí fica usando por mais tempo. E aí você fica todo perdido na questão das estações, na questão das roupas que deixaram de servir. Eu acho muito legal essa dica de começar devagar e comprando aos poucos, sabendo o que você gosta e sabendo como é o tamanho do seu bebê. A dica número 7 é para pensar na durabilidade. Com o bebê as coisas passam assim, muito rápido. E o que acontece? Às vezes você compra determinado item e você usa muito pouco dele. Vou dar um exemplo aqui em casa. A cadeirinha de descanso, assim, de balanço da criança. Eu usei muito, mas foram 2 meses de uso. Eu peguei emprestado de uma amiga.
Se eu tivesse comprado, talvez eu teria ficado um pouquinho arrependida. Então é muito bacana a gente pensar quanto tempo eu vou usar, será que vale a pena? Tá dentro das minhas prioridades? Muito provavelmente, se essa amiga não tivesse me emprestado, eu não teria comprado e teria passado muito bem sem. Não é essencial uma cadeira de balanço para criança. Ela me ajudou? Me ajudou. Eu usei bastante? Usei. Mas eu teria ficado muito bem sem ela também. Então a gente pensar a durabilidade, quanto tempo que a gente vai usar aquilo, se vale realmente a pena, eu acho que também traz muita economia. A dica número 8 são 2 em 1. É para você alugar ou pegar emprestado, que eu acabei de falar que eu faço com algumas amigas, com a minha cunhada, a gente vai trocando um pouco as coisas. Hoje em dia tá muito forte esse conceito de alugar e a gente consegue encontrar muitos itens. Brinquedos 1000 você encontra para alugar, às vezes aqueles grandes, aqueles que são caros, que só servem para uma determinada fase, você aluga e depois pronto, né? Passou a novidade ali, seu filho já está em outra etapa. Bomba de tirar leite também, as pessoas realmente alugam, tem empresas super sérias e vale a pena, porque é um item caro e você nem sabe de antemão se você vai de fato usar bastante ou não. Então é muito bacana a gente pensar nesse consumo sustentável de alugar ou de fazer trocas. Você empresta uma coisa para sua amiga, a sua amiga empresta outra que está numa fase diferente de desenvolvimento com o filho, e aí depois devolve, depois troca, vai usando com o segundo, com o terceiro filho. É muito tranquilo esse intercâmbio de objetos de bebê. A dica número 9 é para segurar a empolgação. As coisas são fofas, a gente acha que a gente vai precisar do mundo e normalmente a gente não precisa. Normalmente é supérfluo, normalmente a gente quase não usa e já perdeu determinado objeto, ou determinada roupa, ou determinada coisinha que faz parte ali daquela primeira fase ou da segunda, enfim. Como eu falei, as fases passam muito rápidos. Tem muita invenção no mercado também, muita coisa que vem para facilitar, para ajudar, mas não necessariamente a gente precisa. Normalmente não é indispensável. Então segura um pouquinho a empolgação, foca na lista, foca no seu orçamento e vai de leve, porque uma vez mãe, para sempre mãe, a gente tem 1 milhão de gastos para pensar extra enxoval, né? Na verdade, enxoval é só uma partinha bem básica. A gente tem alimentação, a gente tem fralda, a gente tem vacina, a gente tem médicos, a gente tem 1 milhão de coisas, escolinha um pouquinho mais pra frente, então segura um pouquinho que vai valer a pena. E a última dica que eu pratico muito aqui em casa é: tudo que você puder, compra unissex. Então, por exemplo, o carrinho de bebê, ele não precisa ser rosa, ele não precisa ser uma cor que vá definir muito. Não que existam cores de menina e de menino, mas às vezes determinada mãe não vai ficar confortável de colocar um menino num carrinho rosa. Então compre coisas sem muita florzinha, sem muito rococó, que dê pra transitar. Por quê? Você vai usar de um filho pro outro e você não sabe se o seu segundo filho vai ser menina, se o seu segundo filho vai ser menino. Então é muito mais simples a gente colocar nos detalhes alguma coisinha mimosinha que a gente goste. Por exemplo, o carrinho você compra completamente unissex. E aí você compra uma proteção de carrinho, uma capinha protetora, mais floridinha. Pronto, vai dar uma carinha de menina. Para tudo que eu vou comprar de objeto mais durável, maior, assim, eu sempre foco no unissex. Então, o patinete, por exemplo, a Lele escolheu azul. O carro que ela tem é vermelho. Eu sempre penso, a brinquedoteca, eu sempre pensei de ter um pouquinho de azul, de ter um pouquinho de amarelo, ter um pouquinho de rosa também, mas transitar de forma que não fique muito marcado, porque depois pode ser que você se incomode, e aí você não vai querer esse objeto para usar se o seu filho vier de um outro gênero. Eu sempre mantenho no unissex. É isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau!